Desde o momento em que meus dedos tocaram o amuleto de minha mãe, soube que nada seria como antes. A luz da lua filtrava-se através da janela quebrada, lançando sombras dançantes ao meu redor, como se as próprias paredes estivessem vivas, observando minha luta interna. Cuidado com o que desejas, sussurrava a voz de minha mãe em minha mente, um eco distante de advertência que eu não conseguia ignorar. Estava prestes a cruzar uma linha que não poderia ser desfeita. Olhei para o objeto em minha mão, um pequeno talismã que lembrava um coração, adornado com símbolos que eu mal compreendia. Era um legado de dor e poder, uma herança que me ligava a uma mulher que amava e que eu havia perdido para a crueldade de um homem. Meu pai, um monstro disfarçado, e minha madrastra, uma serpente sorrateira, tornaram minha infância um pesadelo. Mas agora, com a magia nas minhas mãos, eu tinha a chance de mudar tudo. Eu sou Mayra, uma jovem que carrega o peso de um passado sombrio. Minha beleza, que muitos admiravam, era uma maldição, pois aqueles que a viam não podiam adivinhar a dor que escondia. Meus cabelos longos e ondulados eram como um manto que ocultava as cicatrizes invisíveis que marcavam minha alma. E, mesmo assim, havia uma luz em minha vida, uma esperança que se manifestava na forma de Maurício, meu colega de trabalho. Maurício era a única pessoa que me via além da dor. Seu sorriso acolhedor e seus olhos cheios de compreensão eram um refúgio em meio ao caos. Ele me encorajava a encontrar minha voz, a me libertar das correntes que me prendiam. Mas, à medida que o desejo de vingança ardia dentro de mim, eu sabia que estava me afastando dele, mergulhando em um abismo do qual talvez não conseguisse voltar. A vida não foi gentil comigo. Desde os 6 anos, quando minha mãe partiu, aprendi que o amor muitas vezes se transforma em dor. E agora, a magia negra parecia ser a única solução para me livrar dessa dor. Mas a que custo? O ritual que eu estava prestes a realizar não era apenas uma busca por vingança, era uma tentativa desesperada de recuperar o que havia perdido. Fechei os olhos por um momento, respirando fundo, tentando encontrar coragem. Era minha hora de agir. E assim, com um coração acelerado e um espírito dividido, comecei a traçar os símbolos no chão, chamando poderes que mal compreendia. Enquanto a noite avançava, eu sabia que cada escolha que fizesse me levaria a um destino incerto. A linha entre a luz e as trevas tornava-se cada vez mais tênue, e eu estava prestes a cruzá-la. A magia pulsava ao meu redor, e a sensação de poder me envolvia como um manto. Mas, ao mesmo tempo, a voz de minha mãe persistia, um lembrete constante do que eu poderia perder. Era hora de decidir. O que eu realmente desejava? Justiça ou redenção? Lembro-me da minha infância como um filme em preto e branco, onde os momentos de cor eram breves e fugazes. Desde o dia em que tudo mudou, quando minha mãe deixou este mundo, a vida se transformou em um labirinto de dor e solidão. Tinha apenas 6 anos, mas as memórias ainda são vívidas, como se tivessem sido gravadas em minha pele. Eu costumava correr pelos campos verdes, rindo e brincando, mãos entrelaçadas com a minha mãe. Ela tinha um sorriso que iluminava os dias mais escuros, e seu abraço era o lugar mais seguro do mundo. Mas tudo isso se desfez em um instante, e a escuridão tomou conta de mim. Meu pai tornou-se uma sombra, um homem que não reconheci, consumido pela raiva e pelo luto. Ele se transformou no oposto do que eu conhecia, e a casa que antes era cheia de risos virou um campo de batalha. A primeira vez que senti medo foi quando ele levantou a mão. O som do tapa ecoou pela casa, e eu me lembro de ter olhado para minha mãe, esperando que ela interviesse. Mas ela não estava lá. O silêncio tomou conta, e a realidade se instalou. A partir daquele dia, aprendi a me esconder, a me calar. Cada palavra que eu dizia parecia ser uma provocação, cada riso, uma ofensa. A madrastra chegou pouco depois, como uma tempestade repentina. Seu sorriso era afiado, e sua voz, repleta de veneno. Ela me tratava como uma intrusa em sua casa, e cada dia se tornava uma batalha para sobreviver. Os dias se arrastavam, e as noites eram longas e solitárias. Eu me refugiava em livros, viajando para mundos onde o amor vencia a dor, mas a realidade sempre estava à espreita. Odiava meu pai, mas ao mesmo tempo, sentia pena dele. Ele havia perdido a mulher que amava, e sua dor se transformou em uma fúria que se abatia sobre mim. Eu me tornei o alvo de sua frustração, e a cada novo dia, a esperança de que tudo mudasse diminuía. Às vezes, sonhava com a possibilidade de escapar, mas não sabia como. Os anos passaram, e cada aniversário se tornava um lembrete da vida que eu não tinha. Os colegas da escola falavam sobre festas e presentes, enquanto eu contava os dias até a próxima briga em casa. E quando a noite caía, eu me perguntava se um dia conseguiria ser livre.
O desejo de vingança começou a brotar em mim, como uma planta resistente que cresce em meio a pedras. Aos poucos, percebi que a dor poderia ser transformada em força. Decidi que não deixaria que a escuridão vencesse. E foi nesse momento que encontrei o diário de minha mãe, sem saber que ele mudaria minha vida para sempre. O sótão era um lugar empoeirado, repleto de caixas cobertas de teias de aranha. Era um ambiente que eu costumava evitar, mas naquele dia, uma força inexplicável me puxou para lá. Quando pisei no chão rangente, senti um arrepio na espinha, como se o lugar guardasse segredos que estavam esperando para serem descobertos. Entre as caixas, encontrei um caderno em um estado deplorável, suas páginas amareladas e rasgadas. O nome da minha mãe estava escrito na capa, e meu coração disparou. Com a respiração acelerada, comecei a folhear as páginas, e logo percebi que estava diante de algo extraordinário. Era um diário repleto de anotações sobre magia, rituais e práticas que eu nunca havia imaginado. O mundo que se desdobrava diante de mim era fascinante e aterrador. Eu sabia que a magia negra poderia ser usada para o bem ou para o mal, e a linha entre os dois era perigosamente tênue. As palavras dançavam na minha mente, e a ideia de vingança começava a tomar forma. A magia não é um jogo, dizia minha mãe. Ela exige respeito e responsabilidade. Mas o desejo de justiça ecoava em meu coração, e a dúvida começou a se dissipar. A leitura do diário acendeu uma chama em mim, uma esperança de que eu poderia mudar meu destino. Enquanto eu me perdia nas páginas, percebi que minha mãe havia enfrentado suas próprias batalhas. Ela também havia sido vítima de um amor que se tornou dor, e suas anotações revelavam que ela havia buscado a magia para se proteger. A conexão entre nós, mesmo após sua partida, se tornava mais forte. Eu não estava sozinha nessa luta. Mas ao mesmo tempo em que a magia me atraía, uma sombra de receio se instalava. Eu sabia que invocar esses poderes poderia ter consequências. E, mesmo assim, a ideia de se vingar de meu pai e da madrastra era sedutora. O que eu poderia fazer? Como eu poderia me libertar? Fechei o diário e coloquei-o de volta na caixa, sentindo um peso nas costas. A decisão estava se formando, mas eu precisava de tempo para pensar. Uma parte de mim sabia que esse caminho poderia levar à autodestruição, mas a outra parte estava disposta a arriscar tudo. Com essa nova perspectiva, eu sentia que o futuro poderia ser diferente. Nos dias seguintes, minha mente estava em um turbilhão. O diário de minha mãe me oferecia um vislumbre de poder, mas eu ainda lutava contra o medo das consequências. Foi então que Maurício entrou em cena, como um raio de sol em meio à tempestade. Ele era meu colega de trabalho, sempre disposto a ajudar e a ouvir. Nosso escritório era pequeno, mas ele conseguia transformar até as tarefas mais tediosas em algo divertido. Seu sorriso era contagiante, e havia algo em sua presença que me fazia sentir segura. Mas a verdade é que eu não tinha coragem de compartilhar com ele a extensão da minha dor. Certa tarde, enquanto organizávamos documentos, ele me lançou um olhar curioso. Mayra, você está diferente. O que está acontecendo? Sua preocupação era genuína, e eu não sabia como responder. Como poderia explicar que estava prestes a mergulhar em um mundo de magia negra? As conversas com ele se tornaram um refúgio. Ele falava sobre seus sonhos, sobre como queria viajar e conhecer o mundo. Seus relatos me transportavam para longe do meu pesadelo, onde a dor não existia. Mas, ao mesmo tempo, sentia que estava me afastando dele. A magia que começava a consumir meus pensamentos estava me isolando, e a ideia de compartilhar isso com ele parecia impossível. Uma noite, enquanto caminhávamos para casa após o trabalho, Maurício virou-se para mim e disse: "Você sabe que pode contar comigo, não sabe? Eu me preocupo com você." Eu queria gritar que ele era a única pessoa que me fazia sentir viva, mas as palavras não saíam. Em vez disso, um silêncio pesado se instalou entre nós. À medida que os dias se arrastavam, a dor dentro de mim se intensificava. Sentia-me presa entre a necessidade de me vingar e o desejo de me abrir para Maurício. Ele era a única luz em meio à escuridão, mas eu não sabia se poderia confiar nele com meu segredo mais profundo. Quando cheguei em casa naquela noite, olhei para o diário novamente, e a tentação de usar a magia tornou-se quase insuportável. A ideia de que poderia finalmente ter controle sobre minha vida era sedutora. Mas o que aconteceria se eu me deixasse levar? E se Maurício descobrisse? As perguntas ecoavam em minha mente, e eu sabia que precisava tomar uma decisão. A noite do meu primeiro ritual chegou, e a ansiedade me consumia. Eu havia passado semanas estudando as anotações de minha mãe, mas, mesmo assim, a incerteza se instalava em meu coração.
Ligar a magia ao desejo de vingança era um caminho perigoso, e eu sabia que não havia volta. Preparei o espaço com cuidado, cercando-me de velas e símbolos. O ambiente estava carregado de uma energia palpável, e eu podia sentir a eletricidade no ar. Cada passo que eu dava em direção ao ritual era como uma dança com o destino, e o medo e a excitação se entrelaçavam. Quando finalmente acendi as velas, a luz tremulante projetou sombras que pareciam dançar ao meu redor, como se as próprias forças do universo estivessem me observando. Com a respiração acelerada, comecei a recitar as palavras que havia aprendido. Cada sílaba parecia vibrar no ar, e eu me senti conectada a algo maior do que eu. Mas, à medida que a magia crescia, a dúvida também aumentava. O que eu realmente desejava? Vingança ou liberdade? A linha entre os dois se tornava cada vez mais tênue, e, em meio à intensidade do momento, uma voz interior me alertava para os perigos que eu estava prestes a enfrentar. O ritual começou a tomar forma, e uma onda de energia percorreu meu corpo. Era como se eu estivesse sendo envolvida em um manto de poder, mas a sensação era assustadora. As sombras pareciam se mover, e eu percebi que havia invocado algo que não poderia controlar. Meu coração disparou, e o medo começou a se instalar. Quando o ritual atingiu seu clímax, uma força invisível me empurrou para trás. As velas apagaram-se de repente, mergulhando o ambiente em escuridão total. O silêncio se tornou ensurdecedor, e eu percebi que as consequências de minhas ações poderiam ser mais profundas do que eu havia imaginado. O que eu buscava tinha se transformado em um pesadelo. Desesperada, tentei recitar as palavras de retorno, mas a magia parecia ter vida própria. Eu precisava interromper o ritual, mas não sabia como. A escuridão se tornava opressiva, e a sensação de estar perdida me envolvia. Em um momento de clareza, percebi que a vingança não era a resposta. Era hora de recuperar o controle. Com todas as minhas forças, fechei os olhos e me concentrei. Não, não assim, murmurei, tentando me desconectar da energia que me prendia. Em um instante, a escuridão começou a se dissipar, e eu me vi de volta ao meu quarto, ofegante e encharcada de suor. O ritual havia falhado, mas a lição estava clara. A magia era uma força poderosa, e eu ainda não estava pronta para dominá-la. O que ocorreu naquela noite não foi apenas um fracasso, foi o início de algo que eu não poderia controlar. Nos dias seguintes, estranhas ocorrências começaram a acontecer. Objetos se moviam sozinhos, e eu ouvia sussurros em momentos inesperados. A sensação de estar sendo observada me acompanhava, como se algo tivesse despertado dentro de mim. Na escola, meus colegas pareciam mais distantes, e a preocupação de Maurício se tornava palpável. Ele se aproximou de mim, seus olhos cheios de preocupação. Mayra, você não está bem. O que está acontecendo? Você pode me contar? Suas palavras ecoavam em minha mente, mas eu não sabia como explicar. Como poderia dizer a ele que havia brincado com forças que não compreendia? A madrastra começou a agir de maneira estranha, como se soubesse que algo havia mudado. Seus olhares se tornaram mais penetrantes, e as ameaças sutis se intensificaram. Ela parecia se alimentar de meu medo, e a cada dia, minha ansiedade aumentava. Uma noite, quando voltei para casa, encontrei a casa em completo silêncio. O ar estava pesado, e uma sensação de dread se instalou. Ao entrar, percebi que a luz da cozinha estava acesa. Com cautela, avancei, e ao virar a esquina, encontrei a madrastra parada, com um sorriso que não chegava aos olhos. Você não deveria estar aqui, Mayra, ela disse, sua voz doce, mas carregada de veneno. Você sabe que não é bem-vinda. O medo tomou conta de mim, e a ideia de usar magia para me defender começou a fluir em minha mente. Mas eu sabia que essa não era a solução. A magia não era uma arma, era uma força que exigia respeito. Nos dias seguintes, as coisas pioraram. O comportamento de meu pai se tornava cada vez mais errático, e as brigas se tornavam frequentes. Ele não era mais o homem que eu conhecera, mas sim uma sombra de raiva e desespero. Eu me vi em um ciclo de dor e medo, questionando se a magia poderia realmente me ajudar. Em uma noite particularmente difícil, enquanto tentava dormir, ouvi vozes sussurrando em minha mente. Eram palavras que eu não compreendia, mas a sensação de que algo estava se aproximando era inegável. O que eu havia invocado naquele ritual ainda estava à espreita, e eu precisava enfrentar isso antes que se tornasse incontrolável. As semanas se passaram, e minha vida se tornava uma batalha constante. O ambiente em casa estava carregado de tensão, e a presença da madrastra se tornava opressiva. Ela parecia saber que eu estava lutando contra algo, e suas provocações se tornavam mais frequentes.
Durante uma discussão, ela se virou para mim e disse: "Você não é tão forte quanto pensa, Mayra. Acha que pode se libertar de mim? Você é apenas uma criança perdida." As palavras dela penetraram em mim como facas afiadas, e a raiva começou a borbulhar. Na escola, a preocupação de Maurício aumentava. Ele tentava me ajudar, mas eu me afastei dele, isolando-me em minha própria dor. O medo de que ele descobrisse sobre minha luta interna me impedia de me abrir. Eu era um recipiente de segredos, e cada dia era uma luta para manter as paredes eretas. Certa tarde, enquanto caminhávamos juntos, ele me perguntou: "Mayra, você não precisa carregar tudo sozinha. O que está acontecendo com você?" Eu queria gritar, queria contar tudo, mas a voz da minha mãe ainda ecoava em minha mente: "Cuidado com o que desejas." O desejo de compartilhar minha dor lutava contra a necessidade de proteção. O conflito interno se intensificou, e a magia começou a se manifestar de maneiras que eu não esperava. Um dia, enquanto estava sozinha em casa, algo aconteceu. As luzes começaram a piscar, e eu senti uma onda de energia percorrer meu corpo. Era como se a magia estivesse se alimentando de minha raiva e frustração. Tentei me concentrar, mas tudo escapava do meu controle. A madrastra entrou na sala, e a tensão entre nós era palpável. Eu sabia que ela estava ciente do que eu estava tentando fazer, mas não sabia como. O medo se transformou em fúria, e ao encará-la, um impulso incontrolável tomou conta de mim. As luzes explodiram, e ela recuou, seus olhos arregalados de surpresa. Naquele momento, percebi que havia cruzado uma linha. A magia não era apenas uma ferramenta, era uma força que exigia responsabilidade. E a cada ato impulsivo, eu estava me afastando de quem realmente era. Precisava encontrar uma maneira de controlar isso antes que a escuridão me consumisse de vez. Após os eventos daquela noite, percebi que precisava de um novo plano. A escuridão estava à espreita, e eu não poderia ignorá-la. A magia não era algo que eu poderia dominar sem entender suas consequências. O diário de minha mãe se tornava minha única esperança, e decidi que era hora de preparar um ritual mais poderoso. Passei horas estudando suas páginas, absorvendo cada palavra e cada símbolo. O ritual que eu planejava realizar exigia um foco intenso e um desejo claro. Mas, ao mesmo tempo, a ideia de me vingar de meu pai e da madrastra começava a se dissipar. Era como se eu estivesse perdendo a conexão com meu objetivo inicial. A tensão em casa se intensificava, e a presença da madrastra se tornava cada vez mais opressiva. Ela parecia perceber que eu estava mudando, e suas ameaças se tornaram mais frequentes. Eu sabia que precisava agir rapidamente, mas o que eu realmente desejava? Justiça ou redenção? Enquanto organizava meu espaço para o ritual, visualizei o que queria alcançar. Não era apenas vingança, era uma chance de me libertar das correntes que me prendiam. A magia poderia ser a resposta, mas eu precisava usá-la com sabedoria. Cada símbolo que desenhei no chão parecia vibrar de expectativa, e eu sentia o peso das escolhas que estava prestes a fazer. À medida que a noite se aproximava, a ansiedade crescia. Eu havia me isolado de Maurício, e a preocupação em seus olhos me seguia. Ele não merecia ser arrastado para a escuridão que eu estava prestes a invocar. Mas, ao mesmo tempo, não consegui evitar a sensação de que precisaria dele mais do que nunca. Naquela noite, preparei o altar com cuidado, cercando-me de velas e cristais. As sombras dançavam ao meu redor, e a energia no ar era palpável. O ritual exigia um desejo puro, e eu precisava me concentrar. Mas, em meio à preparação, uma parte de mim questionava se eu estava realmente pronta para isso. "Seja forte, Mayra", sussurrei para mim mesma. "Você é mais poderosa do que pensa." Com essas palavras em mente, fechei os olhos e respirei fundo, tentando encontrar a coragem necessária para enfrentar o que estava por vir. A linha entre a luz e as trevas tornava-se cada vez mais tênue, e eu sabia que estava prestes a cruzá-la mais uma vez. A lua cheia iluminava o céu, uma esfera prateada que parecia olhar diretamente para mim. O ar estava pesado com a expectativa e a energia que eu havia invocado. A cada batida do meu coração, eu sentia a magia pulsar ao meu redor, e um frio na espinha me lembrava que estava prestes a cruzar um limite que não poderia ser desfeito. Meus olhos estavam fixos no círculo que eu havia desenhado no chão, cercado por velas acesas que tremeluziam como estrelas à minha volta. Cada símbolo que tracei tinha um significado profundo, um chamado para as forças que eu estava prestes a invocar. Eu sabia que meu pai e minha madrastra não ficariam longe por muito tempo, mas a necessidade de vingança queimava mais intensamente do que qualquer medo. "Mayra, você não precisa fazer isso." A voz de Maurício ecoou em minha mente,
como uma âncora que tentava me manter à tona. Mas eu estava afundando, e a única coisa que podia fazer era me agarrar à dor que me impulsionava. Eu preciso, respondi em pensamento, mesmo sabendo que ele nunca ouviria. Enquanto a noite avançava, as sombras se acumulavam ao meu redor, parecendo se mover de forma independente. A tensão no ar era palpável, e eu sabia que estava prestes a enfrentar o que havia mais de sombrio em minha vida. Então, ouvi passos se aproximando. Meu pai e madrasta estavam ali, como eu sabia que estariam. Você realmente acha que pode me desafiar, menina? A voz de meu pai era fria, quase divertida, enquanto ele se aproximava. Havia uma confiança maligna em sua postura. Ele sempre se alimentou do medo que inspirava. Eu não sou mais a sua menina, respondi, tentando infundir coragem em minha voz. Hoje, você vai pagar por tudo o que fez. Uma risada cínica escapou de seus lábios. Você não tem ideia do que está invocando, Mayra. A magia não é um jogo. Mas eu estava além da razão, mais determinada do que nunca. Com um gesto rápido, comecei a pronunciar as palavras do ritual, cada sílaba saindo com um peso que parecia ecoar em todo o espaço. A energia ao meu redor começou a vibrar, e eu senti uma onda de poder me envolvendo. Mas, ao mesmo tempo, percebi que o controle estava escorregando entre meus dedos. Pare. Você não sabe o que está fazendo. A voz de Maurício ressoava em minha mente, mas era tarde demais. O círculo de poder começou a brilhar, e uma força desconhecida começou a se manifestar. As velas se apagaram, e a escuridão tomou conta. Meu pai avançou, seus olhos brilhando com uma fúria que eu nunca havia visto antes. Você não pode me derrotar, sua tola. Ele estendeu a mão, e uma onda de energia negativa me atingiu, fazendo-me recuar. O ritual estava fora de controle, e a escuridão que eu havia invocado começou a se voltar contra mim. Não. Isso não pode estar acontecendo, gritei, enquanto tentava manter o foco, mas a dor e a raiva se tornaram uma tempestade em meu interior. A magia que eu buscava para libertar minha alma estava me aprisionando ainda mais. E então, no auge do caos, eu vi Maurício à minha frente, seu olhar determinado. Mayra, você precisa parar. Lute contra isso. Ele estendeu a mão, e naquele instante, algo dentro de mim se quebrou. A conexão que compartilhávamos foi como um fio tênue, mas poderoso o suficiente para me puxar de volta. Eu não posso, murmurei, mas suas palavras foram como um farol em meio à tempestade. A luz que ele emanava parecia dissipar a escuridão ao meu redor. Ele não era apenas uma âncora, ele era a esperança que eu pensava ter perdido. Você é mais forte do que pensa, ele insistiu, e nossas mãos se encontraram no centro do caos. Com esse toque, algo mudou. A energia negativa começou a se dissipar, e a escuridão começou a recuar. Eu percebi que a verdadeira força não estava na vingança, mas no amor e na conexão que eu tinha com ele. No entanto, meu pai não estava disposto a desistir. Ele gritou, invocando forças que não conseguia controlar, e uma onda de poder se ergueu entre nós. O embate foi feroz, e eu sabia que a batalha estava longe de acabar. Mas, por um momento, eu encontrei clareza no meio da confusão. A magia não era o que eu precisava do controle sobre minha própria vida. Eu não sou sua propriedade, gritei, e com isso, canalizei toda a dor e a raiva em uma única explosão de energia. A magia que antes me consumia agora se voltava contra aqueles que tentavam me dominar. O círculo começou a brilhar intensamente, e a luz se espalhou, engolindo tudo ao meu redor. Então, no meio da tempestade de emoções e magia, percebi que não estava sozinha. Maurício estava ao meu lado, e juntos, estávamos prestes a enfrentar não apenas meu pai, mas a escuridão que havia me consumido por tanto tempo. A luz brilhante que emanava do círculo me envolveu como um abraço, e, por um breve momento, tudo pareceu possível. Mas a intensidade da magia era avassaladora. A escuridão se contorcia, e eu sabia que estava prestes a enfrentar não apenas meu pai, mas as sombras do meu próprio passado. Mayra, concentre-se. Maurício disse, sua voz firme e calma, um farol em meio à tempestade. Ele segurava minha mão, e a conexão entre nós parecia amplificar minha força. Você precisa se lembrar do que realmente importa. Respirei fundo, tentando afastar o pânico. A lembrança de minha mãe, de sua força e amor incondicional, emergiu em minha mente. Ela sempre me ensinou que a verdadeira magia reside no coração, não na vingança. Enquanto a energia vibrava ao nosso redor, percebi que a escolha estava em minhas mãos. Eu poderia continuar a me deixar levar pela raiva ou poderia optar por um caminho diferente. Eu não sou apenas um produto da dor.
murmurei, mais para mim mesma do que para Maurício. Eu sou Mayra, e tenho o poder de mudar minha história. E com essas palavras, uma onda de determinação tomou conta de mim. As sombras que cercavam meu pai começaram a se dissipar, revelando a fraqueza que ele sempre tentou esconder. Você acha que pode me derrotar? Você é apenas uma menina. Ele gritou, mas sua voz já estava embargada pela insegurança. O poder que eu havia invocado começava a girar em torno dele, como se a própria magia estivesse se voltando contra sua maldade. Não sou uma menina, sou uma mulher, eu gritei, e com isso, canalizei toda a dor que ele havia me causado. A energia que emanava de mim não era mais de vingança, era de libertação. A luz que envolvia o círculo começou a brilhar ainda mais intensamente, enquanto a escuridão ao redor de meu pai se tornava cada vez mais opressiva. Você não pode fazer isso, ele tentou se defender, mas suas palavras já não tinham poder. A verdade que eu havia escondido por tanto tempo agora se manifestava em forma de magia. Eu não estava apenas lutando contra ele, estava lutando pelas partes de mim mesma que ele havia tentado destruir. A conexão com Maurício se fortaleceu. Ele olhou nos meus olhos, e eu vi o apoio incondicional que sempre esteve ali. Você é mais forte do que ele jamais será, ele sussurrou, e essas palavras se tornaram combustível para minha alma. Enquanto o círculo de luz se expandia, a escuridão começou a se fragmentar, revelando as verdades escondidas sob a superfície. As memórias de minha infância, os gritos, a dor, tudo começou a se dissipar, como se a magia estivesse limpando as cicatrizes que meu pai havia deixado. Ele não era mais um gigante, era apenas um homem frágil, consumido por sua própria maldade. No mais profundo da minha dor, eu encontrei a força, declarei, e com isso, lancei um feixe de luz em direção a ele. O impacto foi instantâneo. Seu grito de desespero ecoou pela noite, e a escuridão que o cercava começou a se desvanecer, como uma sombra ao amanhecer. E então, quando tudo parecia perdido para ele, eu percebi que não queria vê-lo sofrer. Eu não estou aqui para te punir, disse, e a luz começou a brilhar ainda mais. Estou aqui para me libertar. A luz se intensificou, e, em um último esforço, eu conjurei uma onda de energia que o envolveu completamente. Ele não era mais meu pai, mas uma sombra do que um dia foi. A magia que invocava agora era a de perdão, de cura. E, naquele momento, eu sabia que estava verdadeiramente me libertando. Com a luz ofuscante, a escuridão finalmente se dissipou, e meu pai desapareceu, deixando apenas um eco de sua existência. A batalha estava ganha, mas a guerra dentro de mim ainda precisava ser lutada. Eu estava exausta, mas aliviada. Olhei para Maurício, e ele sorriu, um sorriso que iluminou a noite. Você fez isso, Mayra. Você é incrível. Respirando fundo, finalmente percebi a verdade. A verdadeira força não estava apenas na magia, mas na capacidade de escolher o amor sobre a dor. Juntos, havíamos enfrentado as sombras do passado, e eu estava pronta para deixar tudo isso para trás. A vida após a minha visita ao cemitério começou a tomar um novo rumo. Cada dia parecia trazer uma nova oportunidade de crescimento, e eu estava determinada a abraçar cada momento. O pequeno jardim que havia começado a cultivar se tornará um símbolo não apenas da minha renovação, mas também de esperança para o futuro. Com Maurício ao meu lado, começamos a planejar como transformar a casa em um lar novamente. Ele me incentivou a pintar as paredes, a escolher cores que refletissem a luz e a alegria que eu queria trazer de volta àquele espaço. As risadas que compartilhávamos enquanto trabalhávamos juntos eram um bálsamo para minha alma. Você tem um talento para isso, Maurício elogiou enquanto eu misturava as tintas. Esse lugar vai brilhar. E, com cada pincelada, eu sentia que estava não apenas restaurando a casa, mas também reconstruindo a mim mesma. Mas, apesar da nova vida que começava a florescer, as lembranças de meu passado ainda assombravam meus momentos de tranquilidade. Às vezes, acordava no meio da noite, o coração acelerado, com os ecos de gritos e dor reverberando em minha mente. Era como se as sombras quisessem me puxar de volta, mas eu estava determinada a não deixar isso acontecer. Um dia, enquanto organizava algumas caixas de coisas antigas, encontrei uma carta que minha mãe havia escrito para mim. A caligrafia era elegante e delicada, e ao abrir o papel, um cheiro de lavanda emanou, como se ela estivesse ali comigo. A carta falava sobre esperança, força e a importância de nunca desistir. Você é mais forte do que imagina, minha querida. Mesmo nas horas mais sombrias, lembre-se de que a luz sempre encontrará um caminho. As lágrimas escorriam pelo meu rosto enquanto lia suas palavras. Isso me inspirou a começar um diário,
um espaço para registrar não apenas meus medos, mas também minhas conquistas. Você está pensando em escrever um livro? Maurício perguntou, curioso, ao ver-me anotar em meu diário. Na verdade, estou apenas tentando entender minha jornada, respondi. Mas quem sabe? Talvez um dia eu tenha coragem de compartilhar minha história. A ideia me deixou animada e aterrorizada ao mesmo tempo. A escrita sempre foi uma forma de terapia para mim, mas expor minha vida ao mundo era um passo gigantesco. Conforme os dias se transformavam em semanas, meu jardim começou a florescer, assim como minha confiança. As flores coloridas que plantamos juntos se tornaram um reflexo da transformação interna que estava ocorrendo. Cada pétala era uma nova lembrança de que eu estava viva, que havia superado os desafios e que o amor ainda existia. Mas então, em uma tarde ensolarada, algo inesperado aconteceu. Enquanto cuidava do jardim, ouvi risadas vindas da entrada da propriedade. Fui até lá e encontrei um grupo de crianças da vizinhança, curiosas sobre o que eu estava fazendo. Posso ajudar? Uma garotinha perguntou, com um sorriso radiante. A espontaneidade dela me tocou, e percebi que a vida estava se abrindo diante de mim de maneiras que nunca havia imaginado. Claro! Venham ajudar a plantar algumas flores. Eu disse, e, em um instante, o jardim se transformou em um lugar de alegria e risadas. As crianças riam e brincavam, e eu sentia uma felicidade que não experimentava há muito tempo. A interação com aquelas crianças me lembrou do simples prazer de viver, algo que meu pai havia tentado roubar de mim. E, naquele momento, percebi que a cura não era apenas um processo individual, mas algo que poderia ser compartilhado. Com o passar do tempo, o jardim se tornou um espaço comunitário, onde as crianças se reuniam para brincar e aprender. Eu organizei pequenas oficinas sobre jardinagem e cuidados com a natureza, e, ao fazer isso, comecei a sentir um senso de pertencimento que nunca havia conhecido. Você realmente trouxe vida de volta a este lugar, Maurício comentou enquanto observávamos as crianças brincando. Seu olhar estava repleto de admiração. Você está fazendo algo incrível. Eu nunca poderia ter feito isso sem você, respondi, sentindo a gratidão transbordar. A conexão que compartilhávamos se tornava mais forte a cada dia, e, com ele ao meu lado, eu sentia que estava pronta para enfrentar qualquer desafio. Mas, mesmo em meio à alegria, uma parte de mim ainda lutava com as memórias que não podiam ser apagadas. Era hora de confrontar esses sentimentos de uma vez por todas. Decidi que, além de cuidar do jardim, eu também cuidaria de mim mesma.